a língua fica adormecida, as mãos começam a suar, o frio na barriga e de repente você trava. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tecnoloarte. Eu sou o Tom Souza e nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre algo que deixa muita gente de produzir conteúdos por conta de medo da câmera, medo de gravar vídeos, medo de postar os seus conteúdos. Como que a gente pode contornar isso? Como que a gente pode fazer para controlar esse medo, essa vergonha ou esse pavor das câmeras, pavor de ligar o seu celular e produzir seus conteúdos, postar? Às vezes você tem um talento, tem alguma coisa que você gostaria de dividir com o pessoal, conhecimento, mas ao mesmo tempo você tem medo ou tem vergonha de ligar o seu celular e postar esses conteúdos. Então vamos falar um pouquinho sobre medo hoje? Vamos para o vídeo. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre medo, sobre timidez, sobre introversão, a gente vai ter que entrar um pouquinho no campo da psicologia. Eu não sou psicólogo, não sou formado nessa área, são só sobre pesquisas. Praticamente, o medo é como se colocasse a gente num estado de alerta, um estado de defesa. Então, todo mundo sente medo, tá, pessoal? Todo mundo tem os seus medos. Mas, em alguns casos, quando o medo dá uma reação exacerbada ali para algum determinado acontecimento, isso já pode ser uma fobia, que não é o caso aqui que a gente vai falar hoje. Porque quando vai para o campo da fobia, aí a gente já precisa de um auxílio profissional. Então aqui a gente fala sobre medo simples, que é aquele medo que você tem de ligar a câmera, de começar a falar, por que que isso acontece, né? De ligar o seu celular, de compartilhar o que você tem. Na verdade, a gente não tem medo da câmera, a gente tem medo ali de se expor, de falar em público, e isso acontece com todo mundo, acontece até com quem está acostumado a gravar vídeo todo dia, com quem está acostumado a produzir conteúdo todo dia, quem está acostumado a subir no palco, porque quando você pega o seu celular ali para tirar uma selfie, né, que você olha ali para a câmera, você não tem vergonha, né? Você pega o seu celular e olha para a câmera e tira uma selfie. Então você não tem medo da câmera. Por quê? Porque você está tirando uma selfie ali só para você mesmo. Então o que que a gente vai fazer para a gente poder perder esse medo, essa vergonha de gravar, esse pavor que a gente tem de ligar a câmera e começar a falar? É parar de cultivar esse medo, pessoal. É parar de cultuar. Pensar como se fosse um mau hábito. Mesmo admitindo que você tem medo, se a gente não fizer alguma coisa para isso, não vai adiantar. Então a gente precisa admitir e tomar uma atitude em relação a isso. E qual é essa atitude? A prática. Eu sempre gostei demais de câmeras, sempre gostei de vídeos, sempre gostei de edição, sempre gostei de estar envolvido ali com o pessoal de foto, de filmagem, mas quando a gente vai começar a produzir o nosso conteúdo é diferente, então a gente sente aquele medinho. O que que eu fiz? Eu comecei a gravar os primeiros vídeos sozinho, num lugar tranquilo, aí depois eu comecei a evoluir para a rua, fui para a praça, ia numa praça onde não tinha muita gente, ligava, colocava o celularzinho ali no tripé, começava a falar. Mas antes disso eu ia com tudo anotado, eu já ia com o vídeo, com o assunto que eu queria gravar e procurava me concentrar no que eu estava fazendo. Então o que que isso ajuda muito quando você vai gravar num ambiente externo, por exemplo, numa praça. Porque você vai ver que vai estar passando pessoas ali, passa alguém olhando, isso é normal. E isso vai te ajudar muito a perder esse medo de falar para a câmera. Porque ao mesmo tempo que você vai estar falando, vai ter gente te olhando. Então isso ajuda muito. Primeiramente, começa a gravar sozinho, começa a publicar no seu WhatsApp, começa a publicar para os seus amigos e depois você vai expandindo isso. Então, pessoal, o que a gente precisa entender aqui, primeiramente, não é medo da câmera, não é medo do celular, não é medo da câmera de vídeo, não é medo da tela. A gente só tem ali o hábito de não fazer, a gente só tem uma falta de prática. E algo muito importante também, saber para quem a gente falar, entender qual é o nosso público, as pessoas que vão buscar o assunto que a gente está falando. Se a gente domina o assunto, se a gente
é especialista ou se a gente só vai opinar sobre algum produto, sobre alguma coisa, se a gente conhece realmente aquilo que a gente se propõe a falar. Isso vai ajudar muito você na hora de começar a gravar os seus vídeos, na hora de começar a publicar os seus conteúdos. E uma coisa que ajuda muito a gente ficar mais confortável é saber que quantas oportunidades vão aparecer para a gente, quantas portas vão se abrir a partir do momento que eu perder esse medo, que eu perder essa vergonha. E também muitas vezes acontece de o conteúdo que você está publicando, uma pessoa estava procurando há muito tempo. O que você tem aí para falar é o que ela estava procurando. Olha só que bacana. Então, as pessoas gostam e elas entendem quando a gente está iniciando um trabalho. Então, a experiência ela vai vindo com a prática. E o medo geralmente está relacionado a alguma coisa que a gente viveu, alguma situação desagradável que ficou gravado ali no nosso inconsciente. Então o medo é uma forma de nos proteger. Então a gente entendendo isso, o porquê desse medo, fica muito mais fácil a gente controlá-lo. E isso serve para tudo, tá, pessoal? Serve não só para o medo de ligar a câmera, não só para o medo da câmera, no medo de falar, serve para tudo. Então isso é só uma forma de proteção. É como aquela criança que às vezes tem medo de um bichinho, tem medo de um pet, e aos poucos você vai aproximando ela vai entendendo que aquilo não faz mal, que é legal, e quando você vê, ela acaba se apaixonando, né? Você acaba se apaixonando ali pelo bichinho, acaba querendo até ter um, e aí ela desenvolve aquele amor pelo pet. Então é a mesma coisa com a gente. A gente abraça aquele medo, vê que aquilo não é real, e a gente vai praticando. Quando a gente vê, a gente está dominando. E outra dica bem bacana, comece com o que você tem. Comece com o que você tem em mãos, com as ferramentas que você já domina. Se você tem um celular, começa gravando com o seu celular. Não adianta você ir buscar equipamentos, buscar segurança em equipamentos, porque a gente precisa entender a essência de tudo, o fundamento de tudo. Então não é um equipamento melhor que vai fazer você perder o medo de gravar vídeo, o medo de enfrentar a câmera. Porque o seu celular tem uma câmera, se você pegar uma outra câmera, pegar um microfone, ir para um estúdio profissional, você vai ficar acanhado do mesmo jeito ou vai ficar até mais acanhado. Então eu recomendo que a gente comece com o nosso basiquinho, com o seu celular, com o seu microfoninho de lapela, com o seu foninho de ouvido aí do seu celular e vai praticando aos pouquinhos. Então essa é uma regra de ouro, tá? É uma dica de ouro, desculpa. O equipamento não vai fazer de você um especialista. Não é o equipamento, tá, pessoal? A gente precisa entender o fundamento para a gente poder dar início ao projeto. Então, se você tem medo de começar a gravar, não é com o equipamento melhor que você vai perder esse medo. A gente precisa entender o medo para depois a gente partir para alguma coisa mais profissional. A prática vai fazer você chegar a esse nível. E outra dica bem bacana que eu dou também é você assistir vídeos sobre como melhorar a dicção, como falar melhor em público, como se apresentar, como me portar num palco. Isso ajuda demais. Ler livros sobre esse assunto de desenvolvimento pessoal vai fazer você não só perder o medo de gravar vídeos, de olhar para a câmera, mas como falar para o público no geral. Às vezes você tem um bom conhecimento, você domina o assunto que você tem e quer compartilhar isso com alguém, isso vai alavancar aí os seus negócios, alavancar a sua carreira profissional, até mesmo na sua empresa, se você for um empreendedor, nos seus negócios. Publique seus conteúdos, compartilhe seus conteúdos, o seu conhecimento pode ser aí uma grande oportunidade, pode ser a porta que vai trazer oportunidades até você. Você vai ver que a prática vai fazer você perder o medo, perder a vergonha. Espero que tenha ajudado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!